nessa aula você vai aprender sobre função modular. Então já começa a aula colocando o dedo no like e para você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e não perder nenhuma novidade. Mas para você que está se perguntando, Giz, o que é uma função modular? Vamos relembrar aqui outras funções, você já vai entender melhor. Então se eu escrever aqui, ó, uma função. Então, quando eu faço uma função, eu sempre tenho uma variável dependente e uma variável independente, ok? Igual a, vou colocar aqui x mais 2. Aqui nós temos uma função do primeiro grau, porque o expoente do x aqui, ó, é 1, ok? Agora, se eu venho e escrevo fx igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Que tipo de função que eu acabei de escrever aqui? Eu escrevi uma função quadrática, uma função do segundo grau, porque você observa que o maior expoente da variável aqui do nosso x é 2. E quando eu escrevo f de x igual ao módulo de x, que tipo de função que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma função modular, porque a variável está dentro do módulo, ok? Módulo, para você que perdeu a aula, é a distância do número em relação ao zero. Então, sempre o valor de um módulo, o resultado de um módulo, vai ser um número positivo. Por exemplo, para você que se esqueceu, se eu colocar aqui, ó, qual é o módulo de menos 5? O módulo é identificado por essas duas barrinhas. O módulo de menos 5 vai ser mais 5, porque ele representa a distância que o menos 5 está em relação à origem, ao zero. Então, sempre o resultado de um módulo é um número positivo, ok? Só para você dar aquela lembradinha. Então, eu tenho aqui a função modular. Mas, Giz, o que difere uma função modular da quadrática e da do primeiro grau? Quando eu vou construir o gráfico, por exemplo, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai ser uma reta, seja uma reta crescente, vai ser, ou pode ser uma reta decrescente, depende da função, né? Quando eu faço o gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Seja uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja uma parábola com a concavidade voltada para baixo, depende da função. Agora, quando eu falo da função modular, nós vamos observar que não vai ter essa parte aqui embaixo, porque a imagem de uma função modular são números reais não negativos, ou seja, só positivos. Então, se eu faço o gráfico, por exemplo, que eu vou fazer explicando da função aqui, você vai observar que ela não vai vir aqui para baixo, ela vem até um determinado ponto e rebate. Então, ela faz mais ou menos esse desenho, mas eu vou explicar tudinho para você. Então, aqui nós temos f de x igual ao módulo de x. C e somente C vai ser um valor de x, se x for maior ou igual a zero, ou vai ser o simétrico dele, o oposto dele, se x for menor que zero. E o domínio de uma função modular, como que vai ser? Então, vamos representar o domínio assim, ó, domínio da função vai ser igual aos números reais, ao conjunto dos números reais. Porque domínio, gente, é quando eu olho aqui para os valores que estão no eixo x e eu posso colocar qualquer valor para o domínio, qualquer valor de x. Agora, quando eu me refiro à imagem, vai ser escrito assim, ó. A imagem da função, ela vai ser todos os números reais, mas você se lembra que eu disse todos os números reais não negativos, ou seja, somente os positivos. Então, marca bem tudo isso. Então, vamos aproveitar e fazer o esboço do gráfico dessa função aqui, já obedecendo essa condição que nós temos descrito aqui. Mas não se preocupe que se você não entender por esse jeito, depois eu vou explicar um jeito mais fácil, tá bom? Então, quando eu vou fazer o gráfico, olha aqui, o gráfico de uma função modular. Então, vai ser para a função f de x igual ao módulo de x. Então, eu vou utilizar as tabelinhas aqui. Para você que assistiu minha aula de função do primeiro grau, você viu que eu fiz gráficos utilizando a tabela também. Dá para fazer. Então, ó, eu vou fazer duas tabelinhas. Por que duas tabelinhas? Porque seria uma tabelinha para essa sentença
e outra tabelinha para essa sentença aqui. Eu vou colocar valores para x aqui, lembrando que eu estou trabalhando com a sentença de número 1, tá bom? E eu vou encontrar valores para a nossa função, que eu vou colocar y. Mas por que y, Giz? Veja que aqui a nossa função f de x, essa notação pode ser feita também utilizando y. Y igual ao módulo de x. São notações, tá bom? Então vamos lá. Obedecendo essa sentença, eu sei que x pode ser maior ou igual a 0. X maior ou igual a 0. Então ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 5, 10, 15, 22,5. Eu coloco qualquer número daí que seja maior que 0. Lembrando que o domínio é qualquer número real. Pode pôr fração se quiser, mas ninguém vai querer trabalhar com decimal, fração e tal. Vamos pôr os números mais fáceis. E na tabelinha de número 2, que eu vou obedecer a sentença de número 2, eu vou colocar valores menores que 0. Então vamos lá. Vai ser x e y. Valores para x, quais eu vou colocar aqui? Menores que 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Com 3 valores, com 2 valores, na verdade, já dá para a gente montar o nosso gráfico. Então, vamos lá. Se x for 0, lembrando que eu estou trabalhando com a sentença de número 1, porque aqui eu tenho valores de x maiores ou iguais a 0, por isso que eu peguei o 0. Se x for 0, eu vou lá no lugar do x e boto o 0 para ele. Quanto que vai dar? Vai ficar 0 mesmo. Então, o valor da função vai ficar 0. Vai formar o par ordenado 0 e 0. Se x for 1, o valor de x vai ser 1. Se x for 2, vai ficar 2. Muito bem. Então, aqui eu formei o par ordenado 2 e 2. Agora, vamos para a segunda sentença. Lembrando que tenho valores de x menores que 0. Então, ó, menos 1. Se x for menos 1, quanto que dá aqui, ó? Coloca o menos 1 aqui. Olha o que vai acontecer. Vai ficar o menos daqui, que já tá aqui, menos 1, que é o valor do x. Aí, menos com menos dá mais, ou seja, vai ficar mais 1. Vai ficar mais 1, um positivo. Ó, se x for menos 2, vai acontecer a mesma coisa. O menos daqui e o menos 2, que é o valor do meu x. Menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 2. Se x for menos 3, menos daqui vai ficar mais 3. E aí por diante. Agora eu vou pegar esses valores e vamos colocar no nosso plano cartesiano, montar o nosso gráfico. Então vamos começar com essa sentença aqui. Valores de x, 0, 1 e 2. Ok, o que vai acontecer aqui? Quando x for 0, par ordenado 0 e 0. Quando x for 1, par ordenado dele, ele vai se relacionar com um y, uma imagem, na verdade, de 1. Quando x for 2 e 2. Então, 2 faz par ordenado com 2. Ok. Então, eu já posso montar a minha primeira parte do gráfico. Então, vai formar essa reta aqui. E ela continua para lá. Muito bem. Agora, vou fazer para a sentença de número 2, no mesmo plano cartesiano, porque daí eu vou unir as duas retas. Menos 1 do x, ó, menos 1 do x, vai unir-se com o 1 do y, a imagem vai ser 1. Menos 2 com o 2, menos 2 com o 2, que aqui é o 2. Aí, eu tenho menos 3 com o 3, então aqui, ó, ela faz do mesmo jeito, ela reflete, né, como se fosse... É como se fosse um espelho, né, gente? Ela refletiu, ó, rebateu, você pode falar. Ela veio aqui e rebateu para cima, como se fosse arremessando uma bolinha de ping-pong, ó. Bateu, quicou, subiu. Então, esse daqui é o gráfico da nossa função f de x igual ao módulo de x. Aqui eu botei x, aqui não é x. Aqui é o eixo das ordenadas, que é o y. Aqui é o eixo das abscissas, que é o x. Agora sim, gente, pode colocar aí. E lembrando que o domínio vai ficar aqui. Quando eu faço o gráfico, eu posso colocar o domínio da nossa função vai ser todos os números reais. E a imagem da nossa função, ela vai ficar assim, ó. Y pertence aos números reais, tal que... Aí eu vou olhar, y é valor maior, ó, tá vendo que deu daqui para cima, do 0 para cima, ou igual a 0. Então, aqui nós temos domínio e imagem.
Então ficou completinho aqui o nosso gráfico, com domínio, imagem, e me conta se você entendeu. Agora eu vou fazer outros exemplos e vou aproveitar, mostrar um outro jeito de fazer, e daí você escolhe qual jeito que você quer proceder. Vamos lá? Então eu vou pegar a mesma função f de x igual ao módulo de x e vou fazer daquele outro jeito que eu disse, que acredito eu, Giz, que é mais fácil, fica mais fácil para você visualizar. Mas você pode falar, Giz, mas vai ficar, tanto faz, parecido. Mas, por exemplo, quando a gente vai aumentando o nível de complexidade da nossa função, talvez esse segundo modo que eu estou fazendo vai ficar mais fácil. Por exemplo, pode chegar uma hora, inclusive eu vou resolver hoje com vocês nessa aula, um exemplo, por exemplo, módulo de x menos o módulo de x menos 2, faz de conta. Olha aqui a função. E existe uma função assim? Existe uma função assim, você precisa criar o gráfico a partir dela, construir o gráfico. Então, talvez esse segundo jeito que eu vou explicar vai ficar bem mais simples para a gente entender. Então, vai marcando aí. Começando aqui na primeira, você não vai achar tanta diferença. A tabelinha, sempre eu faço a tabelinha. Então, vai ficar aqui na primeira coluna os valores para x e aqui na segunda o valor da função. Qual é a função? Y igual ao módulo de x, ou simplesmente vem ali e coloca só módulo de x, já dá na mesma. Então, eu vou colocar valores menores que 0, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembra lá da condição, né, que deu 0 para cima e 0 para baixo? Então, vamos lá. Se x for menos 2, eu vou pensar, qual é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. Se x for menos 1, qual é o módulo de menos 1? Ó, vem aqui e coloca, ó, qual é o módulo de menos 1? É 1. Se x for 0, qual é o módulo de 0? É 0. Se x for 1, qual é o módulo de 1? É 1. Se x for 2, qual é o módulo de 2? É 2. Então, você vai fazendo esse esquema aqui e você vai pegar esses valores e colocar no gráfico. E aí, o gráfico vai ficar igual aquele que nós fizemos. Então, vamos fazer o esboço do nosso gráfico aqui, ó. Ele vai ficar menos 1, menos 2 aqui para o x, menos 1, menos 2, 1 e 2. Ok. Quando eu pego o x valendo menos 1, a imagem é 1. Então, ele vai bater lá, vai se relacionar lá com 1 do y. Então, o par ordenado é menos 1 e 1. Quando eu pego menos 2, o par ordenado vai ser menos 2 com 2. 0 e 0. Lembrando que quando é 0 e 0 é bem aqui na origem. Quando for 1, é 1 e 1. Quando for 2, é 2 e 2. Ó, então, como nós fizemos no outro exemplo, o gráfico faz isso aqui, ó. Ok? Então, tem o gráfico da função modular. Aí, você vai começar a escolher daqui a pouco qual que você vai gostar mais. Eu vou seguir agora o padrão, fazendo tudo desse jeito. Então, agora vamos fazer a função f de x igual ao módulo de x menos 4, ok? Então, veja que agora, de diferente dessa, nós só tínhamos x dentro do módulo, lá tem x menos 4. O jeito de fazer vai ser o mesmo. Vamos montar a tabelinha agora, fazendo a tabelinha. E você já vai prestar atenção numa coisa que eu vou dar uma dica para você. Então, aqui vai ficar o valor da função, que é x menos 4. Vou pôr direto aqui, já que fica mais fácil de visualizar. Se você pegar esse valor que está dentro do módulo, ó, x menos 4, e você igualar a 0, você vai encontrar que x vai ser quanto aqui? Esse menos 4 passaria para lá, mais 4. Então, x é mais 4. Isso significa, quando eu faço uma função do primeiro grau, a raiz da função. Se você fosse fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, faz de conta que é do primeiro grau. Ó, ficaria assim, ó. Tem o gráfico, ela é uma reta crescente. Ela faria isso aqui. Ela cortaria o x no ponto 4, que é nesse ponto que está aqui. E da mesma forma, a nossa função modular, ela vai bater aqui nesse 4, só que ela não vai descer, não vai existir essa parte aqui de baixo. O que vai acontecer? Ela vai rebater, ela vai quicar para cima, tá bom? Vai acontecer isso. Então, sempre que você olha a função, faz esse esqueminha aqui da raiz para você descobrir onde é que a reta vai bater ali no número antes de quicar e subir. Tudo bem? É uma dica. E aí, como eu sei que o 4 vai ser o ponto onde ela vai bater e quicar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na tabelinha valores que estão antes do 4 e depois do 4. Da mesma forma, aqui, ó,
Para eu descobrir qual o valor, é só igualar a zero, né? Porque é direto, não tem outro número aqui. Ó, zero. Quicou no zero, ó. Zero para lá e zero para cá. Tá bom? Então, por isso que eu vou colocar valores próximos. Se você observar, ó, zero ficou no meio aqui, ó. Daí ficou 2 para cima e 2 para baixo. Então, da mesma forma, aqui eu vou colocar o próprio 4, vou colocar 2 para cima e 2 para baixo, tá bom? Então, vai ser, vou colocar 2 e 3, 5 e 6, tá bom? Então, vai ficar, se o x for 2, aí você vem aqui e coloca, ficaria assim, né, ó, ficaria o módulo de 2 menos 4. 2 menos 4 dá quanto? Vai ser menos 2, correto? E qual que é o módulo de menos 2? Faz aí pra mim. O módulo de menos 2 vai ser 2. Então, tudo aqui eu posso só colocar 2 como resposta. Tô fazendo o primeiro para você treinar. Então, a resposta da nossa função, a imagem da nossa função, quando o x for trocado por 2, vai ficar 2. Quando o x for trocado por 3, ó, faz aí no cantinho, ó, vai ser no lugar do x, 3. 3 menos 4. 3 menos 4 dá um módulo de menos 1 aqui. E o módulo de menos 1 dá 1. Muito bem. É só fazer a conta e sabe que o resultado vai dar positivo. Se o x for 4, 0 menos 4 dá 0. O módulo de 0 é 0. Ó, 4 e 0 é onde vai cortar lá, né, para quicar. 5. 5 menos 4 dá 1. O módulo de 1 dá 1. 6 menos 4 dá 2. E o módulo de 2 dá 2. Agora que eu já tenho essa tabelinha, você já vem aqui fazer o gráfico. Então, eu vou colocar aqui o eixo X. Então, como tem parte só do lado positivo, ó, eu vou colocar bem grande aqui a parte positiva. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e não coube o meu 6 aqui. Eu vou dar uma esticadinha aqui, ó. E o 6 vai ficar aqui. Tá, aqui X e aqui é o eixo Y. Então, vamos lá. Quando eu peguei o 2 do X, a imagem vai ser 2. Então, aqui vai ser 1 e 2, ó. 2, imagem com 2. Ok. Depois, hora que eu peguei 3 pro X, ele tem imagem com 1 do Y. Hora que eu peguei 4 e 0, vai ficar em cima do eixo X, tá bom? 4 e 0. Depois, 5 e 1. 5 e 1. Ó, depois 6 e 2, 6 e 2. Ó, e com isso eu já monto o gráfico. Eu sei que ele vai fazer, se eu fosse fazer por aquele outro jeito de duas sentenças, eu sei que ia gerar duas retas. Uma encontraria com a outra sim, né? Mas aqui a gente já faz direto, ó. Então, vem aqui, ó, quicou no 4, subiu. Ele sobe na mesma angulação. Então, aqui eu tenho a nossa função modular de x menos 4, com domínio da função igual a todos os números reais e a imagem da nossa função sendo y pertencente aos números reais, tal que y é maior ou igual a... O menor valor para y foi o quê? Foi o 0, né? Foi o 0 aqui. Então, y maior ou igual a 0. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Eu vou só dificultar agora, para quero ver se você está entendendo. Olha ali, gente, produção já falou, ixi, já piorou já a situação. Olha a função que eu trouxe agora. O módulo de x menos 2, daí fora do módulo, mais 2. Então, você já vai observar o que vai acontecer aqui. Porque se fosse só o x menos 2, onde é que ia quicar a nossa reta? Se fosse só até aqui, você ia pegar isso daqui, você ia pegar o x menos 2 e igualar a 0. Você ia descobrir que x é igual a 2. Você sabe que lá no gráfico, a reta quica no 2 antes de subir de novo, tá bom? Saberia isso, se fosse até aqui. Mas e agora? O que será que vai acontecer se eu adicionei 2 aqui? Então, vamos fazer e você já tira a conclusão. Comece fazendo a tabelinha, então vamos colocar aqui na tabelinha, ó. Valores para x, que são os valores que eu vou colocar. Daí, esse jeito de montar essa tabelinha, você vai se adequando. Conforme você vai pegando o jeito, você vai reduzindo essa tabelinha. Mas, ó, já vou colocar aqui agora, então, na segunda coluna, os valores de x menos 2 no módulo, que seria essa parte aqui. Ó, vou fechar a tabelinha. Aí, nessa outra coluna, eu finalizo somando 2 ao resultado que deu aqui, ó. Então, ficaria módulo de x menos 2 mais 2.
daí você vai pegando o jeito, como eu disse. Então, vamos lá. Quais valores que eu vou colocar para x? Eu sei que se fosse só aquele modo ali, ela ia quicar no 2. Então, eu vou colocar valores perto do 2, antes do 2 e depois do 2. Então, ó, vou colocar o 2 como sendo meu central e antes do 2, o 1 e o 0 e depois do 2, 3 e 4. Como que vai ficar? Se o x for 0, eu venho aqui no módulo, vai ficar módulo de 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2. O módulo de menos 2, o módulo de menos 2 vai ser 2. Então, aqui vai ser 2 positivo. Ok. Agora, se o x for 1, 1 menos 2 dá menos 1. Ó, vai ficar assim, ó. 1 menos 2 vai ficar menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Se o x for 2, 2 menos 2 dá 0. O módulo de 0 é 0. Se x for 3, 3 menos 2, 1. O módulo de 1 é 1. Se x for 4, 4 menos 2 dá 2. O módulo de 2, 2. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado disso que deu nessa coluna, que é isso aqui, e vou adicionar 2. Então, aqui você poderia ter escrito ou feito uma setinha, talvez assim, ó. Que eu vou pegar o resultado que deu aqui e vou adicionar 2, que seria esse adicionar 2 aqui, tá? Pode fazer assim também, se você achar melhor. Então, vai ficar o resultado que deu aqui mais 2. Então, vai ficar 4. O resultado daqui mais 2. 3, o resultado daqui mais 2, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4. Agora, nós vamos construir o gráfico. Daí, você já vai olhar uma coisa em relação a esse mais 2 aqui, ó. Você já vai perceber, já vai falar aí pra mim, vai colocar nos comentários, no caso, né? Então, faço o esboço do gráfico, deixa eu ver. Ele vai até o 4, então vamos colocar a parte positiva. Ele vai 1, 2, 3, 4 no eixo X, 1, 2, 3, 4 no eixo Y, ó. 4, 3, 2, 1 e 0, que aqui é a origem. Então, vamos fazer os pares ordenados agora. Par ordenado, sempre o valor do X com o último valor que deu aqui na coluna, tá bom? Não vai pegar esse com esse. É o valor que eu atribuí com X com o resultado final. Então, vai ser 0 e 4. 0 e 4, eu marco 4 lá no valor do Y. 1 e 3, 1 de X com 3 de Y. Depois, 2 e 2, 2 de X com 2 de Y. Depois, 3 e 3, então vai ser 3 e... Opa, eu tô no 4, 3 e 3, tá aqui o 3. E depois, 4 e 4, ó. 4 e 4. Bom, agora eu já consigo fazer a minha reta. Então, como eu tinha dito, se fosse só o módulo de x menos 2, ela ia quicar no 2 e subir, ó. Só que tem um mais 2 aqui sendo adicionado. Então, olha o que aconteceu, ó. Ela vem a reta, ela bate aqui, então ela não quicou aqui, ela bateu aqui e subiu. Então, aqui é o gráfico da nossa função. Módulo de x menos 2 mais 2. Aí, você percebeu uma coisa? Ela subiu aqui, ó, 2 unidades, ó. 2 unidades ela subiu. Tá vendo que tá mais 2 aqui? Se fosse sem o mais 2, ela quicaria aqui. Como adicionou 2, ela subiu 2. Se por acaso aqui fosse menos 2, ela ia... Essa pontinha aqui, ela iria descer 2 para baixo, porque pensa que a nossa referência é aqui, ok? Adicionou 2, subiu 2. Se aqui fosse menos 2, iria descer 2. Aí o bico viria aqui para baixo. Tudo bem? Como que vai ficar o nosso gráfico? Aí a gente vem aqui e coloca domínio da nossa função, que é o conjunto dos números reais, e a imagem da nossa função vai ser y, pertence ao conjunto dos números reais, tal que, olha lá o y, existe o desenho da reta onde? De valores daqui para cima, não é? Não tem reta aqui para baixo, então é daqui para cima. E daqui para cima significa que é do 2 para cima. Eu sempre olho no eixo do y para dar a imagem. Só existe valores de 2 para cima. Então, tal que y é maior ou igual a 2.
Tudo bem? Ficou claro? Agora eu vou aumentar um pouquinho mais a complexidade. Quero ver se você consegue. Olha aí a função que eu trouxe agora. Então vamos lá. Começando pela tabela. Então a tabela não tem segredo, gente. Vai dar sempre certo fazendo pela tabela. Então vou colocar aqui nessa primeira coluna os valores para x. Depois, na segunda coluna, eu vou quebrar aqui a função, tá? Os valores para o módulo de x. Depois, na outra coluna, eu vou colocar esse valor aqui, ó. O módulo de x menos 2. E na última coluna, que seria o resultado. Ou seja, isso menos isso. Então, se eu chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2, seria 1 menos 2. Resultado de uma menos resultado da outra. Ok. Então, vamos lá. Quais valores que eu vou colocar para x? Então, você vai observando a função. Se fosse só isso aqui, módulo de x, você já saberia que ela ia quicar, as duas retas ia quicar lá no zero, como nós já fizemos lá no primeiro exemplo. Então, eu vou tomar por base o zero para colocar aqui nos valores para x. Mas não se preocupe que se você não seguir isso, eu não consigo identificar. Pode colocar qualquer valor para x, mas não vai colocar valores muito longe, né? Vou colocar 15, menos 20, então daí vai ficar um negócio muito fora. Eu gosto de colocar ali próximo, porque daí já fica assimétrico, a gente já sabe onde é que vai situar o nosso desenho do gráfico. Então vamos lá. Colocar 0, 2 para cima e 2 para baixo. Ok, então quem já sabe já vai completando a tabela. Se o x for menos 2, ó, vai ficar o módulo de menos 2, 2. Se o x for menos 1, o módulo de menos 1, 1. Se o x for 0, eu venho aqui e coloco 0, o módulo de 0, 0. Se x for 1, o módulo de 1, 1. Se x for 2, o módulo de 2, 2. Esse é bem easy. Agora esse, x menos 2 em módulo. O x vale menos 2. Presta atenção, então. Vou fazer aqui, ó. O x vale menos 2. Então, é menos 2, menos 2. Menos 2 e menos 2 dá menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Então, aqui ficaria 4 a resposta. O x é menos 1, ó. O x é menos 1, ó. Vai ficar menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Quanto que é o módulo de menos 3? É 3. O x agora é 0. 0 menos 2. Vai ficar menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Agora o x é 1. 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Agora o x é 2. 2 menos 2, 0. O módulo de 0 é 0. Pronto. Agora nós vamos fazer a outra, a última. Ou seja, mas produção, não é 1 menos 2. É mais aqui no meio. Por que eu botei menos? É mais, gente. Ninguém viu esse erro meu? Nem produção não viu? Oxa. Não estão prestando atenção na aula, né? É mais, tá bom? É 1 mais 2, aqui, ó, mais aqui. Não sei porque eu coloquei menos, acho que tá na minha cabeça. Então, vamos lá. 2 mais 4, ou seja, o resultado daqui mais o daqui. Vai ser 6. 1 mais 3, 4. O resultado daqui mais aqui, 2. O daqui mais o daqui, 2. O daqui mais o daqui, 2. Mas será que tá certo isso? Vai ficar 2? Vamos montar agora. Vamos lá, faço o desenho, o esboço do nosso gráfico. Ele vai até o 6 no Y, então tá. Só para eu ter uma ideia, para desenhar bonitinho aqui, ó. Então, ele começa menos 1, menos 2, 1, 2, 3, se precisar. Eixo X. Agora no Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, vamos lá e fazer os pares ordenados. Par ordenado, menos 2, daqui é o primeiro, daqui que é o valor de x, com o resultado. Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó, peraí. Vou colocar na mesma cor que fica mais fácil pra gente visualizar. Aí, ó. Então, é o valor de x com o valor do resultado final, que era mais e não era menos. Menos 2 para ordenado com 6. Então, vai lá. Menos 2 para ordenado com 6. Depois, menos 1 e 4. Menos 1,
faz par ordenado com 4. Depois, 0 faz par ordenado com 2. 0 e 2 em cima do eixo. 1 e 2. 1 e 2. Depois, 2 e 2. 2 e 2. Agora que eu já montei os pares ordenados, tem os pontos, só unir os pontos para fazer o meu gráfico. Então, ele veio lá de cima, chegou até aqui, ó. Lembra? Se fosse só isso daqui, ele ia quicar aqui embaixo, né? Mas ele não é ali no 0. E vem pra cá. Mas agora, como é que eu vou saber que rumo que ele vai tomar? Será que vai parar ali? Será que vai subir, descer? Como é que eu faço? Vamos tentar com o valor 3. Por isso que eu falei pra você, eita, não se preocupe com os valores, porque se precisar, você vai lá e acrescenta outros. Então, eu vou acrescentar um 3 aqui agora, pra ver que rumo que toma lá. Se x for 3, o módulo de 3. Se x for 3, 3 menos 2 dá 1. O módulo de 1 dá 1. Agora, eu vou somar os dois resultados. 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Ó, então, o 3 vai fazer par ordenado com 4. 3 faz par ordenado com 4. Então, já sei que daqui ela rebate e sobe. Olha aí. Então, sempre tem uma simetria aqui para a gente observar. Então, fique bem tranquilo que se faltou um valor, você vai lá na tabela e coloca esse valor. E, por fim, eu venho aqui e coloco qual é o domínio. Vai ser todos os números reais. E a imagem da função, que vai ser assim, ó. Y pertence aos reais, tal que eu vou olhar aqui no gráfico observando o eixo Y, que está de pé. Para que valor de Y que existe o desenho do gráfico? De 2 para cima, não é? Não tem valor de Y daqui para baixo, sempre daqui para cima. Então, Y vai ser maior ou igual a 2. Tudo bem mais esse exemplo? E agora eu vou fazer um para finalizar quando é do segundo grau, com x ao quadrado. Será que vai ser difícil? Vamos ver, hein? Dá uma olhada. Será que é fácil de fazer agora? O módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que vai ficar essa função modular, será, não? Então, só para relembrar algumas coisas, lá da função quadrática, né? Porque daí a gente lembra a função quadrática, uma equação de segundo grau, Bhaskara, produto, vai lembrando vários outros conteúdos. Então, só lembrando aqui, porque como eu vou fazer o gráfico, eu tenho que pensar como é que é o desenho do gráfico. Os outros todos ficou em reta. Quando é segundo grau, ele é uma parábola. Daí você já consegue ir observando o que? Se o coeficiente A, que é aquele cara que está do lado do x ao quadrado, for positivo, a sua parábola fica feliz. Ela fica assim, ó, com a concavidade voltada para cima. Então, aqui é quando A é maior que 0. Se o valor que está aqui do lado do x ao quadrado fosse negativo, ela ficaria triste, com a concavidade voltada para baixo. Então, só para você dar uma lembradinha nesse esquema aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer de um jeito diferente, eu não vou começar pela tabela. Se depois a gente precisar de valores, a gente pega a tabela. Vamos começar encontrando quais são os valores de x1 e x2 da nossa função. Pode ser Bhaskara ou pode ser somaproduto, porque eu vou pegar esse valor, então x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Para a gente resolver essa equação, ou seja, encontrar quais são as raízes, o valor de x1 e x2, que são os valores que a nossa parábola vai tocar o gráfico, o eixo x, na verdade. Aí você pode fazer isso aqui pela fórmula resolutiva de Bhaskara, ou você pode fazer por somaproduto, depende. Eu gosto de fazer por somaproduto quando o coeficiente A é 1, fica bem mais rápido, mas você escolhe. Então vamos lá. Somaproduto, dois números que somados dá o valor do coeficiente B com o sinal trocado. Então, aqui eu tenho que o coeficiente A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, o valor do coeficiente B com o sinal trocado, 5. E o produto são os mesmos dois números multiplicados que dá o valor do C. Se você quiser aula explicativa do porquê da soma e produto, eu tenho essa aula separada, explicando detalhes por detalhes, tá bom? Agora eu pergunto para você, quais dois números que eu multiplico que dá 6 e os mesmos dois números que eu somo que dá 5? Sabe, produção? Dois números que eu multiplico que dá 6, ou quem já sabe já responde.
3 e 2. Mas aí, será que se eu pegar esse 3 e esse 2 e eu somar, ele dá 5? Aí dá 5. Então, eu já encontrei quais são as raízes. Eu sei que x1 é 3 e x2 é 2, ou na ordem trocada, tanto faz. Com isso, eu já sei dois valores que a minha parábola vai cortar e interceptar o eixo x. Então, se eu montar o meu gráfico, eu sei que a parábola, ela vai, então, tocar o ponto 2 no x, ó. 1, 2 e 3. Ela vai tocar o 2 e vai tocar o 3. E eu sei também que ela vai tocar um ponto aqui do eixo y, nesse valor que é o coeficiente c, no termo independente. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai tocar aqui no 6 do nosso eixo y. Então, a parábola, como eu sei que o coeficiente a é 1, ela é feliz, ela vai fazer esse desenho aqui, né? Ela faz isso aqui, bate e volta para cima. Só que agora, para saber essa curvatura aqui, eu preciso saber quais são as coordenadas do vértice. Como que eu calculo as coordenadas do vértice? Você vai fazer lá o x do vértice, que é menos b, dividido por 2a. Me ajuda aí. Menos b. O b é menos 5. Menos vai ficar mais 5. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a dá 2. Então, o x do vértice é 5,5. Se você quiser dividir, 2,5. Agora, eu preciso encontrar quem vai ser o y do vértice que vai fazer o par ordenado com ele. O y do vértice vai ser delta menos delta dividido por 4a. Delta, como é que eu calculo delta? Vai ser, talvez ficasse mais fácil ter feito por Bhaskara, né? Que eu já tinha o valor de delta. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai lá, pode fazer cálculo mental. B ao quadrado, menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Delta vai ser igual a 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, eu vou encontrar que delta vai ser 1. Nossa, fiz tudo isso para dar 1 no delta. Ok, então volto aqui e vai ficar, então, que y do vértice vai ser menos 1 dividido por 4 vezes o A, ou seja, 4. 1 dividido por 4 é 1/4, vai ser 0,25. 0,25 negativo. Ó, então vamos lá fazer esse par ordenado. 2,5, que seria a parte do meio, aqui o ponto médio entre 2 e 3, e menos 0,25, bem pertinho aqui, né, ó, menos 1/4. Mais ou menos só pra gente interpretar a nossa parábola. Então, ela faria isso tudo aqui, ó. Ela viria lá de cima, tocaria aqui, rebate e volta. Isso seria uma função quadrática. Perfeito. Só que eu estou trabalhando com função modular. Então, não existe essa parte aqui de baixo. Mas como que eu vou fazer, então, Giz? Você vai pegar essa parte de baixo e você vai refleti-la para cima do eixo. Então, o mesmo tantinho que ela desceu aqui é o mesmo tantinho que ela vai subir aqui, ó. Então, a parábola vem até o ponto 2, não vai existir esse ponto aqui embaixo. Eu fiz para situar você só, porque às vezes o aluno desce até lá embaixo, né? Não, tem que saber certinho até onde ela vai chegar. E você rebate ela para cima aqui agora, ó. Ela vem aqui, ela faz esse desenho. Então, aqui eu tenho a nossa função modular. Parece a galera com o braço levantado aqui, né? Pra você que tem dúvida. Aí, ó. O que é, produção? Para você que tem dúvida? Ó, veja esse conteúdo todo aqui. Equação de segundo grau, soma-produto, fórmula de Bhaskara, função quadrática. Eu tenho todas essas aulas no canal e tudo separado para você poder tirar as suas dúvidas. Porque você viu, essa função modular não é difícil de fazer. Você vai fazendo e pegando o jeito. E você viu que eu não fiz com tabela aqui, nem precisou de fazer tabela. A gente faz com esses dados e já fica bem mais rápido de fazer. Tudo bem? Conseguiu entender essa aula de função modular? Qual dos exemplos que eu fiz que você achou mais difícil? Conta aí pra mim. E se você precisar de alguma aula no canal, digita o nome do conteúdo e Giz com Giz, que você vai encontrar aquela aula que eu fiz completinha, explicada com todos os detalhes para te ajudar a arrasar na sua prova.
E se você quer superar as suas dificuldades em matemática, vem conhecer o nosso material de matemática básica. Já aproveita para deixar o like antes de você sair da aula e se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal. E eu te vejo na próxima aula. Tchau!